Prezados ouvintes, mais uma vez estamos aqui de volta para apresentar mais um programa. E estou feliz de estar novamente aqui com vocês, meu querido telespectador. Nesta oportunidade, nós queremos apresentar a você, querido que me ouve, mais um tema. Hoje, nós estaremos analisando o Armagedon, exatamente a última batalha, quando há forças negativas e a força positiva irá travar uma batalha tremenda, terrível, que irá marcar a vida do homem aqui na terra, o destino do homem, o ciclo do homem. Então irá ser marcado com esta batalha incrível. Me lembro de uma certa vez, Napoleão Bonaparte. Ele estava exatamente naquela região onde fica a montanha de Megido, Har Megido, lá em Israel. E ele disse: aqui um local fantástico para uma guerra, para uma batalha. Por incrível que pareça, Napoleão Bonaparte não estava simplesmente profetizando, mas ele estava insinuando que realmente naquela região, naquele local, em Israel, as forças negativas, o mundo inteiro envolver-se-á em um conflito contra a nação do Eterno, o povo do Eterno, a nação eleita, o povo escolhido. O mundo se envolverá, porque lá naquela região, prezado telespectador, lá é o centro das atenções mundiais. Realmente uma encruzilhada onde nós tomamos decisões. E essas decisões, prezados telespectadores, influenciarão enormemente a vida na Terra. Em um futuro próximo, estas decisões tomadas por nós irão processar exatamente isso. As portas das prisões mentais e emocionais que limitaram a raça humana por milhares de anos. Ou nós podemos permitir que os manipuladores da nova ordem mundial completem a sua agenda global, a sua agenda para a escravização mental, emocional, espiritual, física de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada animal, de cada planta neste planeta. Um governo mundial, um exército da ONU, um banco central, uma moeda corrente única, uma população controlada por microchips. Exatamente, prezados telespectadores, é esta encruzilhada que nós estamos. Eu sei que soa fantástico isto, mas se a raça humana erguesse os seus olhos da mente da mais recente novela ou game show por tempo suficiente para empenhar seu cérebro, veria que estes eventos não estão para acontecer, prezados telespectadores. Não, já está
acontecendo, desenrolando-se a cada segundo diante dos nossos olhos. O impulso para o controle centralizado da política global, dos negócios dos bancos, dos exércitos, da mídia, está aumentando a passos largos. A implantação de microchip nas pessoas já estão sendo sugeridas em milhares de casos. A caminho e cada vez mais se aproxima do homem de uma situação que vai mudar o planeta. Sempre que uma agenda escondida está a ponto de ser implementada, sempre há o período quando o escondido tem que subir a superfície para o empurrão final na realidade física. É incrível isso. Isto é o que nós estamos vendo agora, na explosão de fusões entre bancos globais, impérios empresariais e a velocidade pela qual o controle político, econômico está sendo centralizado através da União Europeia, através das Nações Unidas, das Organizações Mundiais do Comércio, do Conselho Multilateral de Investimentos e uma corrente de outros corpos de globalização, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o G7, o G8, o G9 e assim sucessivamente. Se você, por acaso, prezado telespectador, quer saber como será a vida na Terra, a menos que nós acordemos bem depressa, então você vai precisar dar uma olhada. Uma olhada na Alemanha nazista. Este é o mundo que espera a população global, na medida em que o plano que chamamos Agenda Reptiliana, pelo ano de 2013 até o final deste período, deste ciclo, nós então iremos ver uma crucial situação que vamos discutir a seguir. As pessoas não têm ideia do abismo que nós estamos fitando, ou a natureza do mundo que nós estamos deixando para nossas crianças suportarem. A maioria delas até mesmo parece que isso não vai acontecer, que isso não é uma balela, não vai se importar com nada disso. Elas vão ignorar o óbvio, entrar na negação de uma verdade que está bem à frente dos nossos olhos. Eu me sinto como uma vaca que corre no campo gritando: ei, você sabe aquele caminho que leva embora algum de nossos amigos todos os meses? Bem, eles não os levam a outro campo, como nós estamos acostumados a ouvir, mas sim levo vocês para o açougue, depois ele mata, sangram vocês, corta, coloca em sacos plásticos e empacotam. Então, automaticamente, o que é que acontece? Então estes humanos os compram e os comem. Imagine qual seria a reação do resto do rebanho. O rebanho, se ouvisse isso da minha boca, o que é que o rebanho ia dizer? Você está louco, cara. Eles nunca fariam isso. Todos, ninguém acreditam no que nós estamos mergulhando, do que está para acontecer no planeta Terra. Ninguém acredita, prezado telespectador, de qualquer maneira. Eu tenho ações em que queremos colocar aqui diante de vocês alguns aspectos básicos para que vocês possam entender o grande Armagedon que já está sendo montado. O palco vem sendo arregimentado desde a época de Nimrod. O programa de um período em que o controle total do mundo aconteça de forma global e fortemente expansivo em todo o planeta, vem sendo processado desde a época de Nimrod até os nossos dias, prezados telespectadores. Bem, se nós voltarmos os nossos corações, se nós voltarmos os nossos olhos para as 70 semanas de Daniel, nós iremos descobrir chaves, portais se abrirão, a compreensão do cérebro se expandirá. Lá nas 70 semanas de Daniel, ali está, prezado telespectadores, uma chave.
que abrirá os portões do conhecimento. Em 2 Kefa 1:21 diz: porque a profecia não foi dada por vontade humana, mas homens kadosh, homens santos, falaram da parte de Yud-He Vav-He, através do Rua HaKodesh, que é um só. Também Shaul, escrevendo uma carta, na segunda carta a Timóteo 3,16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Yud-He Vav-He e é útil para ensinar, para repreender, corrigir, instruir. Então, prezados telespectadores, vamos estudar então as 70 semanas de Daniel. Para entendermos estas 70 semanas de Daniel, é preciso que vocês entendam alguns conceitos básicos da profecia. Todos vocês já sabem, querido telespectador, que a profecia ela está conceituada no terceiro nível da Torá. Todos sabem, prezados telespectadores, que a profecia ela tem 4 níveis de compreensão. Dentro do primeiro nível, nós temos aqui o Peshar. O segundo nível, o Remes, o terceiro nível, o Drash, e o quarto nível, o Sod. Exatamente o conceito profético está dentro do contexto de Drash. Pesquise, Remes, se aprofunde. Peshar, conceito simples. Sod, conceito mais oculto. Para que você entenda, prezado telespectador, exatamente a profecia de Daniel. E entenda a que ponto nós estamos desta profecia. É importante que vocês possam abrir as escrituras sagradas, abrir o livro Kadosh e ver alguns conceitos do drachar ali empregado, da pesquisa ali empregada. Para entendermos, vamos adentrar no primeiro conceito. Nós temos aqui alguns conceitos básicos a ser estudados nestes aspectos. Por exemplo, alguns conceitos básicos que nós temos. O primeiro conceito que eu quero mostrar aqui para vocês é exatamente a semana da criação. Gostaria que vocês mergulhassem, antes de entrar nas 70 semanas de Daniel, de estudar o capítulo 9, é preciso que possamos entender a semana da criação. Exatamente, logo depois que estudarmos a semana da criação, nós vamos estudar as fases da lua. O que ela tem a ver com as 70 semanas e o Armagedon? Também o calendário hebraico, o calendário hebreu. E as festas de Yud-He Vav-He, como ela se relaciona conosco. E também as Massarot, as constelações, os signos, os sinais colocados ali pelo Hashem, Yud-He Vav-He, nas constelações diversas. Bem, então vamos agora para a questão da semana da criação. Todos já sabem que a semana ela é composta de 7 dias. Exatamente, nós temos o primeiro dia, nós temos o segundo, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia. Bem, se nós nos aprofundarmos mais e fizermos um drachá, nós vamos perceber que cada dia da criação, Adonai Sevaor, ele fez, agiu, criou. Cada dia da criação existe uma ação de Elohim Adonai. Vocês poderão perceber que em Bereshit o Eterno disse: e eu digo, haja luz, e houve luz. E então Elohim considerou que a luz era boa e separou o dia da noite, as trevas do dia. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O interessante aqui é notarmos que cada dia é composto de 12 horas e a noite é composto de mais 12 horas. Presta atenção, 12 mais 12. Olha aqui um número
aparecendo aqui um número que está ligado ao Shammai, está ligado às constelações, o número 12. E aqui nós temos um fechamento de um ciclo, prezados ouvintes, um ciclo de 7 dias, aonde é dividido em 12 horas noite, e 12 horas é dividido aqui, prezados ouvintes, dia. Por incrível que pareça, prezado telespectador, é interessante entender que no primeiro dia foi criada a luz, exatamente a luz. No segundo dia foi criada exatamente, o Eterno separou. No terceiro dia, o local seco foi separado. No quarto dia, as estrelas, as maçarotes, foi então criada naquela região, naquele espaço no Bereshit. E assim foi no quinto as baleias, os animais, e por fim no sexto dia. E tomou, está lá o texto sagrado, tomou de Queden, tomou o homem e trouxe a esta dimensão, trouxe a este mundo físico. Exatamente, prezado telespectador, aqui está uma dimensão tremenda quando fala que no sétimo ele descansou, abençoou e santificou esse dia sétimo. É importante notar que a palavra Bereshit está ligado com o universo de Bará, o universo da criação. A criação está diretamente relacionado com o universo de Rokhma, o universo superior, que é o almoxarifado dos universos, exatamente está com a Nasefirot de Rokhma. Rokhma, por sua vez, também tem um nome oculto de Bará, o nome oculto de Rokhma, e a palavra Shit, no aramaico, significa 6, ou seja, no princípio criou 6. Aqui o Eterno então revela o segredo do Bereshit, um segredo onde a palavra 6 está relacionado que de Rokhma saíram Zen Apim, que são as 6 sefirotes, que se expandiram e formaram todo o universo do Malhut, do reino, e que depois formou o mundo físico. Aqui, prezados telespectadores, queremos então entrar que o Eterno, lá no profeta Yeshayahu, capítulo 46, 9 a 10, ele diz: recorda as coisas passadas, as coisas antigas, que eu, Yud-He, fiz, e eu sou, e não há outro como eu. Nenhum outro me precedeu e nenhum vem antes de mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde os tempos antigos eu anuncio todas as coisas. Ou seja, quando o Eterno entregou a Torá a Moshe, no momento que ele deu a Torá, o Eterno estava vendo ali o presente, o passado e o futuro. Tudo estava codificado. O genoma do universo estava ali dentro da Torá. O Eterno disse: eu anuncio o fim desde o princípio. E é incrível. Vamos agora nos aprofundar mais um pouco aqui, telespectador. Bom, vamos lá. Vocês podem perceber que dentro do contexto da semana da criação, cada dia, segundo a palavra do Eterno, por exemplo, em Terrilim, Salmos, nos diz no capítulo 90, no Salmo 90, versículo 4, diz: 1000 anos para ti é como um dia de ontem. Também em Kefa, segundo a Kefa 3, diz: pelo que para o Yud-He Vav-He, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Você pode então perceber que cada dia da semana da criação corresponde, prezado telespectador, a 1000 anos. Assim como teve uma semana física, existe também a semana profética. Houve tarde de manhã, 12, um dia, 24 horas, corresponde para 1000 anos. Isto implica que os 6 dias aqui, prezados ouvintes, implica que são correspondentes a 6.000 anos. E por incrível que pareça,
desde a criação, desde a ação criativa de Adonai Sevaô, até o Mashiach, nós temos então 2000 mais 2000. Vamos fazer a conta? Isto, 4.000 anos, prezados ouvintes. Por incrível que pareça, olha o número guimátrico aqui aparecendo, o número 4. Por que o número 4? Porque o número 4 é o número do Yud, Re, Vav, Re, que corresponde ao número fantástico, um número belo, magnífico, chamado 8, o número Shemone. O número 8, exatamente aqui está pré-estabelecido ocultamente. O Mashiach também tem 4 consoantes, Yud, Shin, Vav, Ain, que corresponde também ao número 8. Por isso o número 4 aqui aparece exatamente naquela semana da criação. Exatamente, aponto com o dedo, exatamente ali no 4, prezados telespectador, o Mashiach ben Yosef vem ao mundo. O Mashiach vem ao mundo e ele aparece oferecendo-se para corrigir o homem, corrigir a alma do homem, fazer uma correção através de seu sangue. Ele corrige a tua alma. Bem, vocês já entenderam o que nós queremos falar sobre as fases da semana da criação. Agora vamos entrar um pouco nas fases da lua. Vocês podem perceber, prezados telespectadores, que a lua ela tem um ciclo um pouco diferente do ciclo do sol. A lua é aproximadamente 360 dias. Bem, em questão de meses, a lua, o sol varia de 31, 30 dias, mas a lua não. A lua, a variação da lua é 28,9, 29,3 aproximadamente. Bem, então, as fases da lua, nós temos a lua minguante e depois crescente, vai tomando conta. Então, esse ciclo que a lua faz, prezado telespectador, este ciclo é chamado as fases da lua, que é um período, um perímetro de exatamente de 29 a 30 dias, há uma variação muito interessante. Agora eu quero chamar a atenção aqui, prezados ouvintes, é que exatamente existe 2 dias em que a lua não está presente. Exatamente 48 horas, 24 mais 24, exatamente 48 horas que a lua não está presente. Interessante que nós temos aqui uma guimatria de 48, 8 mais 4, 12. É incrível. Temos 24 horas exatamente no ciclo que a lua faz. Eu quero que você entenda, telespectador, eu vou falar bem claro agora. Existe no ciclo que a lua faz um período de 48 horas que a lua não está presente, que a lua ela está oculta. Ela até então ela vem se desocultar ou ela aparece e neste ciclo ela chega ao ciclo dela se ocultar. São 48 horas. Interessante que aqui é que está o que muitos acham que o versículo que Yeshua está ouvindo dos discípulos, lá, quem está em Matitiarro, quando eles perguntaram: Rabi, qual o dia da tua vinda? Qual o sinal do fim do mundo e da consumação dos séculos? Yeshua então disse: daquele dia e hora, ninguém sabe. Aquele dia e hora que ninguém sabe, dentro do contexto judaico, gente, é aquele dia em que a lua está oculta. É as 48 horas em que a lua está oculta. Exatamente neste ciclo oculto de guimátrico de 12, este ciclo oculto de guimátrico de 12 que dá 2 dias, e Yeshua estava dizendo, aquele dia e hora que ninguém sabe. É o dia em que eu vou vir, em que eu voltarei. Ou seja, dentro do contexto das fases da lua, ele não estava omitindo-se a responder a pergunta clara e concisa que os discípulos estavam fazendo a ele.
Sim, prezado telespectador, o Messias estava respondendo que ele viria exatamente naquele dia em que a lua se oculta, aquelas 48 horas, numa festa, em Yom Kippur. Exatamente é quando acontecerá a manifestação da sua vinda, prezado ouvinte. A Igreja Católica, os padres traduziram este versículo tremendamente, de uma maneira que pudesse as pessoas pensarem que ele não jamais saberia a hora da sua vinda, mas ele não estava falando isso. Ele estava se referindo a esse perímetro, a esse ciclo lunar. Em Daniel, então, exatamente no capítulo 9, o profeta recebe de Gabriel. E em Daniel 9:25, exatamente em hebraico, nós encontramos as palavras que o Malach deu a Daniel, a fim de que ele pudesse entender, compreender. E nós vamos entender aqui perfeitamente. Perceba, prezados ouvintes, que exatamente se você abrir a sua peshita em Daniel 9, versículo 25, nós temos exatamente o que disse o Malach, quando ele disse: שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קודשך, לכלה הפשע ולהתם חטאת, ולכפר עוון, ולהביא צדק עולמים, ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשים. ותדע ותשכל מן מוצא דבר, להשיב ולבנות ירושלים, עד משיח נגיד, שבועים 7 ושבועים 62 תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. ואחרי השבועים 62 יכרת משיח ואין לו, והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא וקיצו ושטף, ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. והגביר ברית לרבים שבוע אחד, וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה, ועל כנף שקוצים משומם, ועד כלה ונחרצה תיתח על שומם. Em Daniel 9:25, como acabamos de ler no hebraico, nós aqui temos uma dimensão. Por quê? Porque no hebraico é a chave. No hebraico existem códigos. No hebraico, prezados telespectadores, existem dimensões. E eu já citei anteriormente para vocês, queridos ouvintes. E essas dimensões são exatamente 4 dimensões. Dimensões em que a pessoa encontra o texto oculto no SOD, o texto pesquisado dentro de um contexto profético guimátrico, e um texto aprofundado em um contexto remético, e um texto no simples, como acabamos de ler, é no Peshá. Sabe, pois entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até o Mashiach, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas. Veja, o Malach disse que volverá a reedificar as ruas e os muros neste período com dificuldades, com tempos difíceis. Então vejamos aqui o seguinte, prezados ouvintes, vamos entender aqui a profecia. Daniel, ele disse, sabes e entende, ouviu da boca do Malach. Desde a saída para restaurar. Ora, então, a boca do Malach disse, desde o momento em que o Malach disse a Daniel, Daniel começou a analisar, exatamente dentro de um contexto histórico, prezados telespectadores. É importante notar que a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, nós temos aqui uma ordem prefixada. São 3 datas, guerras constantes para que a ordem não saísse. Uma das datas no ano de 441, outra data 445, mas a data historicamente confiável
foi emitida por Artaxerxes, exatamente no ano de 457. Nesta época, prezado telespectador, Artaxerxes deu uma ordem, exatamente para edificar Jerusalém. E então, o Melá disse isso, Gabriel, para Daniel, ele disse, olha Daniel, desde o momento em que a ordem sair, desde a hora em que a ordem foi expedida, lembre-se, preste bem atenção, até a saída para edificar Jerusalém, você perceba, Daniel, verifique, conte 62 semanas mais 7 semanas. Veja, prezados ouvintes, nós temos aqui um período interessante. Primeiro período, o período em que Daniel e o povo de Israel ficou dentro da Babilônia, foi 70 anos. Agora, segunda coisa, o Eterno dá 70 semanas para explicar todo um conceito profundo na área profética. 70 semanas, presta atenção. Todos já sabem que 70 semanas vezes 7, porque a semana tem 7 dias. Então 70 vezes 7 você encontra o período total de tempo. Exatamente 490 o quê? 490 anos. Por que anos? Você pode questionar aqui, prezado telespectador. Simples, porque dentro de um contexto profético, nós temos tanto o contexto profético literal, como temos o contexto profético simbólico. Bem, se você aplicar o contexto de Ezequiel 4, versículo 6, você imediatamente vai entender quando o Eterno disse, e eu te dei um dia como um ano. Exatamente, e outros textos de Emiarro, nós temos a confirmação, exatamente, eu te dei um dia como um ano. Então presta atenção, meu prezado telespectador, desde a saída da ordem, a ordem saiu em 457, este era o marco histórico, inicial, é história, não pode ser movido, não foi uma questão humana, é uma questão histórica que isso aconteceu de fato. Então nós temos aqui, ele disse que até o Messias, o príncipe, seria 62 semanas. 62 semanas seria o período da restauração de Jerusalém, com tempos dificultosos, com dificuldades. Um deles é exatamente algumas pessoas que tentaram não deixar que a construção da cidade fosse adiante, prezado telespectadores, exatamente. Então ele disse 62 mais 7, e então o Messias, o príncipe, então ele vai vir nesta época. Se você fizer a conta, você vai fazer uma conta da 62 mais 7, você encontra o que? 69. Veja, prezados ouvintes, que até este período, no ano de 69, se você fizer a conta 69 vezes 7, você encontra 483, exatamente o ano 483. Se você tirar menos 457, você encontra o ano aproximado dentro de um contexto, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, você encontra o ano em que o Machia, o príncipe, aquele que veio espiar, redarguir, corrigir a alma. O Machia, ele vem para corrigir os degraus da alma do homem, para levá-lo de volta para Yud, Ri, Vav, He. Exatamente, prezados ouvintes, aqui Daniel ouve da boca do Malar uma semana profética especial. Por quê? Porque ele dá ênfase à última semana profética, porque ele falou 69. Até este período o Messias apareceria, e de fato, por incrível que pareça, nesta época, aproximadamente no calendário comum, da era comum, e no ano 26, você encontra aqui guimatricamente, não falada por mim, mas falada pelo próprio anjo, é só pegar a data 457 menos 483, você encontra o ano 27. Exatamente no ano 26. Exatamente o ano 26, vocês têm uma guimatrias de 8. Aqui, então, você encontra um elo, uma chave que abre uma fechadura.
Um portal é aberto aqui diante de você, prezado telespectador. Este portal se chama de a vinda primeira do Mashiach, a primeira vinda do Mashiach. O Mashiach vem ao planeta, ele desce, ele vem ao mundo, vindo como filho do homem, ele é revestido como filho do homem. Ele então ele dá ênfase à última semana. A última semana profética, prezados ouvintes, é bem interessante, é bem diferente. Por quê? Porque a última semana profética é ela que é o marco, que marca a presença, que restaura todas as coisas, que eleva a primeira fase do Mashiach ben Yosef, é que acelera o processo primordial da redenção, porque o Mashiach viria tanto como Ben Yosef, assim quanto tanto como Ben Davi. A primeira fase do Mashiach, aqui Daniel coloca diante dos olhos proféticos da humanidade, um quadro irrefutável. Não tem homem na face da terra que refute a questão colocada da primeira vinda do Mashiach de Israel. E então, prezados telespectadores, automaticamente, quando o Mashiach vem, o Mashiach começa a manifestar o seu poder, a manifestar o que ele tinha a fazer como príncipe, como Mashiach. Exatamente está escrito em Daniel 9:27, o que está lá. Durante uma semana, presta atenção aqui, prezado telespectador. Durante uma semana, ele governará e fará um pacto com muitos. Exatamente quando ele se manifestou no ano 26. Ele esteve conosco durante uma semana profética. É impressionante, a última semana foi dado ênfase aqui pelo próprio Daniel. Isso aqui não é invenção minha, está escrito. Então diz: pelo que na metade da semana eu farei cessar o sacrifício, farei cessar o tamide, e o Messias será tirado. E então haverá abominação até o fim. Veja, prezados ouvintes, se você pegar 457 e colocar exatamente 490 anos, você vai encontrar o período que termina esta semana longa, exatamente no ano 33. É só fazer a conta. Exatamente isto é impressionante. Aqui está uma chave tremenda. Exatamente na metade da semana, prezado telespectador. A metade da semana, a semana começa no primeiro dia, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Exatamente na metade da semana, prezado telespectador, o número 4. O número 4, Yud, Re, Vav, Re, que dá o número 8. O 8 da própria data, porque ele começou no ano 26, deduzindo de 457 menos 69, 483, porque são 69, prezados ouvintes, vezes o quê? Vezes 7. Então você tem, prezado telespectador, a data, e a data exata é essa. Então, 8 desta data, 8 do número 4 e o 8 do próprio Mashiach, exatamente a palavra Yeshua. Yeshua dá uma gimatria, cujo número final, raiz, é exatamente 8. E ele, na metade da semana, ele é retirado. Por quê? Porque ele morreu numa terça. Tanto na metade da semana profética, ele exatamente morreu, tanto quanto na metade da semana física, porque foi numa quarta-feira que ele morreu. É impressionante como os números do Eterno são exatos, como acontece numa perfeição, numa harmonia gimátrica impressionante, como tudo se relaciona e está tudo ligado, meu prezado telespectador. No ano 33, fecha esta semana.
fecha os 70 anos. Agora, a expansão aqui é colocada diante do mundo para o gentio. Cumpre-se o que está escrito em Daniel, quando diz que o príncipe iria destruir a cidade. E aconteceu através de duas etapas. Primeiro, Céstio, quando seus exércitos marcharam, Yeshua disse para os seus talmidinhos, exatamente ele disse, que vocês, ao estar na Judeia, não volte. Ai das grávidas, quem ouvir o sinal, que era os exércitos de Céstio, saia. Rogai para que a vossa fuga não se dê no Shabá e também no inverno, porque no Shabá o sinal não seria visível, pois as portas da cidade estariam fechadas. E no inverno, exatamente o inverno é terrível em Jerusalém e prejudicaria a fuga dos nossos queridos. E então, prezados telespectadores, Yeshua mostrou o fechamento daquela semana com uma fuga terrível, quando 33 anos mais tarde, depois que terminou aquela semana, veio um juízo sobre o povo do Eterno, um juízo terrível sobre o povo judeu. E aquele juízo se derramou sobre o povo, e era uma festa de Pêssar. Os exércitos de Céstio então invadiu a cidade e não aconteceu realmente nem no Shabá. Era o outono do ano 66. Os exércitos cercaram a cidade, entraram no lugar santo, no Tamid, lá no templo, e então colocaram o abominável da desolação. A bandeira de Roma com a águia tremulando no ar, para os discípulos, para os talmidins, e Yeshua disse, este é o sinal, fujam, e os discípulos fugiram para uma cidade próxima a Jerusalém. E os discípulos que eu estou falando não é só discípulos, é povo, as pessoas fugiram da cidade, as pessoas que criam na profecia, as pessoas que criam na semana profética que Daniel estava falando, as pessoas que amavam Machia, as pessoas que acreditavam nas palavras do Machia, eles se salvaram. Mas aqueles que foram na onda dos ortodoxos da época, aqueles que foram na onda daqueles que ainda falava Deus e que misturava todas as coisas, estes pereceram da cidade, porque quando Tito veio, no ano 70, Tito então, prezados ouvintes, cercou a cidade. E ao Tito, prezado telespectador, cercar a cidade, matou mais de 1 milhão de judeus, porque o cerco foi 30 dias. Ele entrou dentro da cidade. E veja, ali está o mistério, porque desde o ano 66... até o ano 70, nós temos aqui, prezado telespectador, um período de 1260 dias. Daniel, falando sobre este período no termos proféticos, ele disse, bem-aventurado aqueles que esperem e aguardam até 1290 dias. E exatamente aqui, prezado telespectador, porque 30 dias depois, eles romperam dentro da cidade, conseguiram entrar e pilharam as pessoas, matando-as no templo. Havia tanto sangue, quando aquele soldado jogou aquela tocha que caiu dentro da porta central do templo, na parte superior. Automaticamente as pessoas que se refugiavam, pedindo para o Eterno que salvassem suas vidas, foram tanto sangue dentro do templo, que no pátio, na base central, onde fica o próximo do altar, havia tanto sangue que os soldados, as botas ficavam pela metade de tanto sangue que ele tinha derramado ali das pessoas. As pessoas buscavam em Elohim abrigo, as pessoas gritavam por Elohim, mas Elohim não poderia ouvi-los. Elohim não poderia fazer nada, porque eles se entregaram na mão dos líderes, eles se deixaram envolver pelas ideias, pelas cabeças dos seus maiorais, esqueceram do Machia, enquanto aqueles que confiavam no Machia Yeshua, aqueles que o amavam, aqueles que ouviram sua voz e obedeceram, todos estes, prezados telespectadores, se salvaram. E então aqui nós temos, em resumo, primeiro, 457, tempo que foi dado. Segundo, 490 anos, 70 vezes 7. Terceiro, o período que o Machia veio.
7 vezes 69 no ano 483, menos 457, ano 26. Exatamente 2 mais 6 dá 8. Uma guimatria para o Mashiach. Aqui foi dado ênfase na última semana. A última semana, então, o Mashiach veio, começou a sua obra, mostrou que ele era Mashiach. Na metade da semana profética, exatamente, ele foi retirado. No ano 33, fecha aquela semana profética. E ele morreu numa peça, numa quarta-feira. E ressuscitou em um Shabá, às 3 da tarde. Por isso que ele diz, o meu sinal que eu vou dizer, que eu sou o Mashiach, é o sinal de Yoná. Assim como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre, porque ele morreu exatamente na hora 9, às 3 da tarde. No Peshá existe um código. E lá, exatamente em Crônicas, nós temos aqui, prezados ouvintes, quando o sacerdote da 9ª hora, que ali prefigurava, está lá o nome dele, Yeshua, é incrível. Então, prezados ouvintes, fechamos aqui a semana profética. 33 anos depois, veio o juízo. 66, no ano 66, Céstio deu o sinal, e Yeshua falou sobre esse sinal. No ano 70, então veio a destruição por Tito. Então nós temos 1260 mais 30, foi o cerco de Tito, 1290. E aí foi que Daniel disse, bem-aventurados que esperam e chega até 1445 dias. Por quê? Porque o Tamid, quando ele disse, quando o Tamid for retirado, quando a adoração for retirada e colocado o abominável da desolação no lugar santo, então teremos 1290 dias. E então, prezados ouvintes, entramos aqui, fechamos uma chave, a primeira vinda do Mashiach. Já vimos alguns conceitos básicos da semana da criação. Assim também como vimos as fases da lua. E entendemos aquela questão das 48 horas que a lua está oculta. Agora vamos estudar sobre exatamente o calendário hebreu. O calendário hebreu ele segue exatamente um ciclo lunar. O mês de 29,530 aproximadamente dias. O ano lunar tem de 354 a 360 dias, aproximadamente. Ou seja, a variação de meses no calendário lunar é de aproximadamente de 12 a 13 meses. A diferença é bem distinta. Por quê? Porque o calendário gregoriano, prezado telespectador, é diferente. Já o calendário gregoriano, prezados ouvintes, é o calendário solar. Para aqueles que não entendem, o calendário antes foi imposto pelo calendário juliano. Júlio César, ao corrigir, logo posteriormente na época de Gregório, quando Gregório corrigiu o calendário juliano, ele corrigiu 10 dias, porque eles alegavam a cada ano existia um período do tempo que era de 10 segundos, e que desde o período lá do ciclo que eles começaram a contar dentro do contexto do calendário juliano, até aqueles dias, prezados telespectadores, eles precisavam corrigir já 10 dias que estavam precisando ser corrigidos. E por incrível que pareça, era o dia 4 daquele mês, quando amanheceu. Os dias era 14, porque eles colocaram 10 dias, adiantaram 10 dias, somando da 14 daquele mês, aproximadamente, então eles fizeram uma correção e esse calendário foi chamado posteriormente gregoriano. Mas aqui, prezado telespectador, quero fazer uma ressalva. Presta atenção. Quando as datas foram reajustadas dentro do calendário gregoriano, não houve em hipótese alguma, prezados ouvintes, o rompimento do ciclo semanal. Não, em hipótese alguma. Então, o calendário gregoriano, ele é composto de aproximadamente de 365 dias, como todos já conhecem, estão acostumados e entendem o ano solar, a diferença entre o ano lunar. Bem,
no calendário hebreu, os meses, como todos sabem, eles são chamados de uma maneira hebraica, de uma maneira diferente. O primeiro mês, nós temos o mês de Aviv, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, Yesvan, Kislev, Tevet, Sheva e Adar. Bem, cada mês é exatamente composto de suas particularidades, das suas festas. E as festas do Eterno acontecem exatamente, prezado telespectador, dentro deste ciclo. Bom, já o calendário exatamente gregoriano, que é o calendário que todos conhecem, eles já têm nome dos deuses. Os nomes que foram dados aos meses já fogem. É por isso que nós claramente colocamos diante de vocês que existe uma diferença muito grande entre o calendário hebraico e o calendário gregoriano. Por incrível que pareça, o calendário hebraico, por exemplo, ele tem 2 meses. E esses 2 meses é conhecido como o começo do ano, a cabeça do ano, ou em hebraico, Rosh Kodesh, a cabeça do ano. A cabeça do ano, oficialmente pela Torá, é exatamente no mês de Aviv, onde é comemorado a Pessa. Oficialmente é o calendário religioso, ou seja, o começo do ano do calendário religioso. Porém, o calendário civil tem também um Rosh Kodesh, um primeiro do ano, que se localiza no mês de Tisri. No mês de Tisri, exatamente setembro, outubro aproximadamente, é o mês que o calendário civil considera o primeiro ano. Então nós temos o calendário civil, a cabeça do ano, dentro do contexto do calendário hebraico, e nós temos o calendário religioso. Dentro do contexto religioso, o primeiro do ano é no mês para o português, para o brasileiro, para o latino, é exatamente no mês de abril, que em hebraico é Aviv, aonde começa a Pessa. Porém, no contexto civil, como nação israelita, o calendário religioso, a cabeça do ano, começa em Tisri. Conclusão, nós temos dentro do calendário hebraico 2 começos de anos. O calendário religioso, prezados telespectadores, e o calendário civil. Bem, como nós estávamos dizendo, dentro do contexto do calendário religioso e do civil, é diferente do contexto do calendário gregoriano. Já o calendário gregoriano, prezados telespectadores, é diferente. Dentro do calendário gregoriano existe nome dos deuses da mitologia clássica. A influência pagã é tão forte que eu sempre tenho dito, 80% das línguas pagãs, latina, grega, português, recebe dentro de si nomes de deuses. Por exemplo, ressurreição, em grego, Anástasis, é o nome de uma deusa, que era esposa de Jesus, da mitologia clássica grega antiga. A própria Igreja Católica revelou isto. O nome, por exemplo, de Hades, a palavra para inferno, Sheol, exatamente significa o nome de um deus, é uma estátua linda. Deus, por exemplo, lá na Grécia, era um ídolo. Então vocês poderão perceber, prezados ouvintes, que a expressão dia, em grego, em português, todas essas etimologias oriundas de nomes, estão ligados, de certa forma, aos deuses da mitologia clássica, aos deuses pagãos. Então, vocês poderão perceber que no contexto do calendário gregoriano, nós temos aqui os meses colocados, eram meses pagãos, meses que colocaram-se os nomes de deuses. O primeiro mês, nós temos janeiro, né, que era o mês do deus Jano. Exatamente, o deus Jano era a parte feminina de Júpiter. Daí veio a palavra Janaína, daí veio a palavra Iana, e tantos nomes que deu origem a areópago dos deuses clássicos de todas as nações. Então nós temos, depois janeiro, fevereiro, nós temos março, nome de deuses. Março é o deus da guerra, Marte.
em inglês. Depois nós temos abril, nós temos depois de abril, maio, junho, julho, que foi destinado a Juliano, exatamente ao imperador. Agosto, setembro, September, nome de um deus em inglês. Outubro, novembro e dezembro. Todos estes meses, prezados telespectadores, eles contêm dentro de si uma gama de festas, e estas festas não têm harmonia nenhuma com o calendário hebraico, com o calendário hebreu. Enquanto o calendário hebreu, prezados ouvintes, guarda dentro do seu íntimo as festas de Yud, Re, Vav, Re, os calendários, entre eles o gregoriano. Ele guarda no mundo ocidental as festas de Deus, Zeus. E estas festas não têm nada com as coisas do eterno. Deus nada tem com Elohim. Até a etimologia, Deus veio do Egito. A expressão até hoje chamada no Egito é Zeus, que daí entrou na Grécia com este nome, que declinavelmente no genitivo a palavra transforma-se em Dios, Diaos, e daí veio a palavra Deus com suas festas gregorianas, que eram a festa de domingo, Natal, Carnaval, Páscoa, São João e também a festa do Réveillon. Todas estas festas estavam escondidas, incrementadas, estavam incrustadas dentro do calendário pagão, para que a mente humana pudesse então mergulhar no paganismo latente, corrupto, a fim de que esqueça de Elohim, esqueça de Yud-Re, Vav-Re, e não adore ao Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E então nós já conhecemos o calendário gregoriano. Ele faz um ciclo em volta do sol, exatamente, prezados ouvintes. E todos já conhecem seus nomes, exatamente janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim sucessivamente. E é incrível que a pergunta aqui diante de vocês, telespectadores, é: existe alguma diferença entre o calendário hebraico para o gregoriano, de acordo com o que vocês acabaram de ouvir? Sim, prezados ouvintes, existe uma diferença tremenda. Por exemplo, o calendário hebreu, ele trabalha em cima de festas. Você pode perguntar, mas o que é que significa as festas? Bem, as festas para Satanás, para Deus, ela tem um sentido espiritual muito grande, porque ela mantém o povo em comunhão com Deus, com o próprio Samael, com o próprio Satanás. Não é diferente para o Eterno, que criou as festas. Quem criou essas festas do Eterno foi Elohim. Ele é o imitador. Deus, Satanás, ele imita. Ele imita. Por quê? As festas do Eterno nada tem a ver, até as datas. Por exemplo, a data do dia 14 de Aviv. A data da Pessa, geralmente, cai de março para abril. A variação é muito grande no calendário gregoriano. Por exemplo, a questão de Sivan era o mês em que nós chamamos julho. A independência dos Estados Unidos nesta data cai no dia 4 de julho. Porém, em relação ao mês Sivan, que é o mês de Tammuz, que é uma expressão hebraica, a palavra Tammuz não é um nome babilônico. A palavra Tammuz é uma expressão hebraica. Era o nome de um ser, de uma pessoa, como Nimrod, como Samiramis, exatamente lá dentro da Babilônia. Então eu quero que vocês percebam, prezados ouvintes, prezados telespectadores, que há uma incongruência
entre o calendário gregoriano e o hebreu. Os dois não se afinam, não há uma afinidade. Assim como a luz nunca se afinou com o quê? Com as trevas. A luz sempre come as trevas. Assim também, prezados ouvintes, o calendário gregoriano, ele não tem nenhuma afinidade com o calendário hebreu. É como gato e cachorro. Eles não se aliam. Nós temos algumas datas interessantes no calendário hebraico. E algumas datas que é impressionante, acontece coisas negativas com o povo hebreu. A data em pauta aqui é o dia 9 de Av. 9 de Av, aproximadamente no nosso calendário gregoriano, acontece em agosto. Por incrível que pareça, vocês sabiam que exatamente no dia 9 de Av sempre aconteceu no passado coisas negativas para o povo hebreu? Vocês têm ideia disso? Pois é, prezado telespectador, foi no dia 9 de Av, em 587, que foi destruído o primeiro templo, lá em Jerusalém. Assim também, no ano 70, o segundo templo foi destruído. É incrível. E foi também no dia 9 de Av, exatamente no ano de 1290, todos os judeus foram expulsos, exatamente da Inglaterra. E foi no dia 9 de Av, em 1492, se inicia uma grande... os judeus expulsos, imigração, eles imigram, vão embora porque eles foram expulsos exatamente pelo rei da Espanha, obrigado a sair exatamente dali, em 1492. No ano de 1914, estoura, no dia 9 de Av, sabe o que é que estoura? Isto, você acertou. Parabéns, a Primeira Guerra Mundial. Misericórdia, exatamente no dia 9 de Av. E no ano de 1942, você sabe o que é que estoura? Exatamente a Segunda Guerra Mundial. Então, as coisas sempre acontecem para o judeu no dia 9 de Av. É tanto que Israel, quando chega no dia 9 de Av, os judeus começam a tremer. Não faz nem negócio nesse dia. Bem, é interessante, né? Vocês percebem que nós já estudamos aqui a semana da criação, as fases da lua, o calendário hebreu, e demos uma analisada rápida sobre esta questão do calendário. Agora vamos entrar nas festas. As festas, o significado espiritual das festas. Por que é importante olharmos para as festas para poder entrar nas 70 semanas de Daniel? O que as festas têm a ver comigo, com você, prezado telespectador? Agora vamos estudar exatamente as Mazarotes. Alguém pode perguntar, mas o que é Mazarote? O que significa Mazarot? Mazarot é uma expressão hebraica que significa constelações. Nós vimos que as festas, elas estão ligadas à presença central do Mashiach. Dentro de cada festa, prezado telespectador, ela tem um significado espiritual muito profundo. A Pessa, a saída do Egito para Canaã, exatamente era um símbolo da nossa saída do mundo da transgressão da Torá para o mundo da não transgressão, aonde simbolicamente simboliza a nossa saída deste mundo para o Malhut, para o reino Hashomai, para o reino dos céus. Tá? Assim também a presença central da Pessah, o sangue nos umbrais, exatamente simbolizava o Mashiach, o cordeiro de Pessah. As Mazarotes, por exemplo, simbolizava também o período em que era a pessoa não comia fermento por 7 dias. Lembre-se que na Pessah, o primeiro dia, a Santa Convocação, era Shabbat. E no último dia também é Shabbat. Lembre-se que assim também se repetirá a cada ano, a cada ciclo, a cada período. E estas festas assim se processava durante milênios, até chegar o ciclo de 6.000 anos, prezados ouvintes, aonde este ciclo apontava para uma sombra. Por isso que Shaul, o apóstolo Shaul, ele disse que as festas, ninguém vos julgue nem por Shabá, nem por lua nova e nem por festa, pois elas são sombras. Exatamente, Shaul queria dizer o quê? Shaul queria dizer que ninguém vos julgue por lua nova, ninguém vos julgue por Shabá,
porque elas são sombras, realmente. Cada Shabá, cada lua, exatamente cada período de festa que é marcado pela lua de Aviv, do mês de abril, ela aponta exatamente um significado espiritual, que o centro está o Mashiach. Elas são sombras de acontecimentos. Por exemplo, a Pessa, o centro é o Mashiach. A Pessa é o centro e o Mashiach, que era a Pessa por nós, que foi dada. Yeshua foi morto numa Pessa, era uma quarta-feira. Né? Assim também cada festa, as primícias da ressurreição, Shavuot, o poder do Mashiach, Shofar simboliza a terceira guerra mundial que vai ter agora. Yom Kippur, o grande dia do juízo, aponta para aquele grande dia que nós vamos ter. E depois Sukkot aponta para a nossa reunião com ele. Por isso que elas são sombras das coisas futuras. E agora você está entendendo. As Mazarot, por exemplo, prezados ouvintes, vocês poderão ver que o Eterno sempre colocou as constelações como evidência. Lá no livro de Jó 58, 55, 52, o Eterno diz: vocês podem por acaso contar as constelações? Pode você contar a Ursa maior e a Ursa menor? Se referindo aqui a constelações do Órion, né? E outras constelações. Nós temos aqui outros versículos, como Terrilim 14, versículo 4, diz... que o Eterno, Todo-Poderoso, Yud-He-Vav-He, determina o número das estrelas, e todas elas o Eterno chama pelo quê? Pelo seu, e isso, prezado ouvinte, pelo seu nome. Impressionante, realmente a lua, as estrelas, o sol, todos fazem parte deste processo eclíptico. Esta rota que a Terra faz em redor deles tem uma ligação tremenda com este grande relógio do Yud, Re, Vav, Re, prezado telespectador. Exatamente o período, como vocês já sabem, em que a Lua faz esse percurso na faixa de 29,5 até 30, a variação é mais ou menos por aí, prezados telespectador. A rota eclíptica em que visivelmente se vê, em que a Terra passa em derredor de cada constelação, é daí que surgiu a teoria dos signos e da influência que ele tem sobre cada ser humano, em cada criança. Nasceu no signo de Libra, Áries, Gêmeos, está aí, prezado telespectadores, como os babilônicos que falavam hebraico lá na antiga Bavel, Acade, Calner, na terra de Shinar. Eles tinham conhecimento do Eterno. E eles sabiam que a influência dos astros sobre a vida das pessoas era muito forte. Nós temos um exemplo técnico aqui, a questão da lua. Muitos não plantam num determinado período, se não a lua não tiver naquele ciclo específico, e todos sabem disso. Nós também temos pessoas que só cortam o cabelo num determinado período de lua cheia, determinados negócios é feito e os costumes sociais assim se espraiam em nosso conhecimento técnico em que vivemos nesses dias presentes, prezados ouvintes. Assim também, prezados telespectadores, nós queremos falar para vocês que existe em hebraico exatamente estes signos que nós chamamos de constelações. Por exemplo, nós temos o signo de Betula, Meosdaim, Agrav, Keshet, Gedi, Del, Dagim, Tole, Shach, Tomim, Sartan, Ari. Então, nós temos aqui, prezados telespectadores, exatamente os signos em hebraico. Mas lembre-se que eu aqui não quero falar de signo. Aqui nós estamos nos referindo, prezado telespectador, exatamente nas constelações. É que os homens colocaram estes nomes. Então nós temos que lhe dar uma visão. Por exemplo, na linguagem portuguesa, Betula é
o signo de Virgem é uma constelação. Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Nós temos uma correspondente em hebraico que não tem nada a ver com o contexto pagão babilônico. Mas vocês tiveram uma ideia, pelo menos, das Massarotes. Bem, até aqui, prezados telespectadores, nós já adentramos em alguns conceitos básicos, como as constelações estão ligadas diretamente com a vida na Terra. Já falamos anteriormente, as constelações são relógios, relógios do Yud-Re, Vav-Re. As festas também são relógio. O calendário hebraico é os ponteiros deste relógio. As fases da lua é aquele ponteiro dos segundos do relógio. E a semana da criação é a imagem do relógio, é a própria imagem do relógio, prezados ouvintes. E aqui, querido telespectador, nós vamos entrar com maior profundidade. Nós vamos estudar exatamente as 70 semanas de Daniel. Agora que já estudamos o calendário hebreu, as fases da lua, as festas, as massarotes, a semana da criação, agora nós poderemos adentrar humildemente aqui na última semana profética. O número 70, vocês poderão perceber que estará ligado em muitos versículos da palavra do Eterno, em muitas partes dos ciclos lunares, nos ciclos das massarotes, das constelações, no ciclo das festas, todas estão ligadas ao 7. Assim também, Daniel, um homem amado pelo Yud-Re, Vav-Re, um homem segundo o coração de Yud-Re, Vav-Re. Nós temos então as 70 semanas de Daniel. Nas 70 semanas de Daniel, ele recebe exatamente uma advertência. Daniel, ele estava numa angústia tremenda, porque ali estava ele sentindo que estava prestes o período em que eles seriam libertos do cativeiro babilônico. E segundo Jeremias, o profeta disse que o período que eles passariam dentro da Babilônia era 70 anos. E se cumpriu isso, querido? Se cumpriu. Eles passaram dentro da Babilônia só 70 anos. Vocês podem perceber como o número 7 é tão importante dentro do contexto hebreu? Vocês podem perceber, prezados ouvintes, como o Eterno usa essa guimatria, essa matemática constante dentro de um contexto hebraico? Exatamente. Então, 70 semanas é exatamente usada aqui pelo próprio Eterno para o Gabriel, mostra para Daniel e mostra para ele a dimensão profética do que ele estava trazendo, um conhecimento profundíssimo que iria espraiar, mostrar, dimensionar algo oculto. E o Eterno sempre revela o oculto. Está escrito em Amós 3,7. Em verdade, Adonai Yud-Re Vav-Re não fará nada antes que revele seus segredos. A quem? Aos seus servos profetas. Também o Eterno disse em Ezequiel 12:25, quando o Eterno disse: porque eu, o Yud-Re Vav-Re, falarei para sempre, e o que eu digo se cumprirá, sem atraso. O que o homem diz não se cumpre. Os homens fazem cálculos, marcaram a data agora do fim do mundo, no dia lá para 21 de 12 de 2012, mas se cumpriu? Não. Por quê? Porque foi o homem. O homem fala e ele é podre. O homem não sabe, não tem sabedoria, mas tenha cuidado com o Eterno, porque quando o Eterno fala, ele cumpre sua palavra. Ele fala e não tem atraso na palavra dele. Ele cumpre a palavra no tempo exato, na plenitude dos tempos. Exatamente quando Gabriel foi e disse: Daniel, homem muito amado, tão pronto como tu te empregaste a orar ao Hashem,
Então ele me enviou e eu vim para te decifrar. Presta muito atenção às minhas palavras, Daniel, para que entendas a visão. E eu queria pedir a você, querido telespectador, que se coloque agora numa questão de humildade. Agora faça uma prece antes de entrar dentro deste estudo. E comece a entender a profundidade do que vai ser falado aqui para você, prezado telespectador. Daniel, naquele momento, ouviu e sentiu-se maravilhado com as palavras de Gabriel. Gabriel, então, abriu conhecimento para Daniel. E ele começou dizendo: tu, Daniel, é um homem muito amado. Desde a hora que tu empenhaste o teu coração para orar, buscar o Eterno então me mandou aqui a você. E eu vou fazer com que você